Quando a gente olha para a graça, não há meritocracia. Há uma profunda pedagogia, porque o texto de Tito está dizendo, a graça nos ensina, ela é pedagógica. É um ensinamento a gente olhar para as religiões e verificar que em todas elas há um sistema meritocrático, mas na graça divina não. Por mais esforço, por mais trabalho, por mais cuidado, por tudo quanto possamos empreender, nada disso tem a ver com a graça do Senhor. Qualquer dogma religioso tem relação meritocrática, a graça não. O cristianismo, porém, é uma salvação dada gratuitamente, não vem, não pode ser pelas obras, para que ninguém se glorie. Olha, a graça divina é uma coisa maravilhosa. Você quer um derramar da graça de Deus sobre a sua vida? Fique conosco e veja por intermédio desse sermão o que o Senhor vai fazer na sua vida. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, versos 11 e verso de número 12. E também Salmos 63, apenas o verso de número 3. Então, Tito 2, 11 e 12 e Salmos 63, verso de número 3. O tema da reflexão é espantosa graça. A palavra de Deus nos diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Salmos 63, verso de número 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Senhor, fale conosco, derrame, Deus, da tua graça sobre o teu povo, e que possamos sair daqui fortalecidos por essa graça, para viver de uma maneira diferente contigo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista, e foi Davi quem escreveu, ele está vivendo um drama familiar e talvez o momento mais delicado do seu reinado, da sua paternidade e de toda a sua história de vida. É o momento em que ele escreve falando que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Quantos de nós estaríamos dispostos a dar o que para viver? Você está disposto a pagar quanto para viver? Qual a tua capacidade de investimento para preservar a tua vida? Que loucura você estaria disposto ou disposta a oferecer a Deus para que você ficasse vivo? No momento de agonia, de dor, de dificuldades, a gente vê pessoas apelando para tudo que é lado, de tudo que é jeito, e dizendo que o que importa é viver ou sobreviver. Na história da vida de Davi, a gente vai perceber que esse líder, ele perdeu muito dos seus grandes líderes para o seu filho Absalão. Absalão está se deitando com as mulheres do seu pai Davi. E agora tomando ali toda a corte. Davi sai de noite de mansinho, descalço, sorrateiramente. E na cabeça de Davi tem o seguinte questionamento. E agora eu continuo perdendo liderados, força, me humilhando como um rei, ou eu enfrento meu próprio filho Absalão, vou ter que matá-lo, dizimar esses homens que estão com ele. O que fazer no momento como esse? Que postura adotar?
viver uma vida como um fugitivo, já que eu sou rei. Ou insistir na ideia que daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, e mesmo que seja meu filho, a espada vai traspassá-lo, ele vai morrer e eu vou seguir a vida. Davi está diante dessa incongruência, mata seu filho, ou vive sendo perseguido e cada vez mais perdendo força. Que drama! Me chama a atenção no texto que em momento algum Davi está se lamentando, murmurando, desanimando e muito menos culpabilizando alguém. Você não vê Davi falar assim, a culpa é dele, de Absalão. Ah, mas eu estou assim porque não me apoiaram. Ah, esses líderes, hein, bandearam para o outro lado. Você não vê em momento algum falar palavra alguma na boca de Davi, algo que possa ser ruim. Ao contrário, é o momento que ele se inclina ao Senhor e ele faz uma declaração bombástica, dizendo o seguinte, a tua graça é melhor do que a vida. Há um esforço monstruoso para a gente sobreviver no dia a dia. Alguns já levantam falando, eu tenho que matar um leão. Há um esforço para que a gente consiga realmente se manter de tal forma que as riquezas, as honrarias, as conquistas, os contatos e cada vez mais o nosso reinado possa estar sofrendo aquela coisa de está sendo abastecido, está alargando fronteiras, cada vez está melhorando mais, o carro agora é mais novo, agora a casa sofreu uma reforma, agora eu conquistei lá na faculdade, eu já sou PhD, agora eu estou cada vez mais conseguindo avançar e prosperar. Davi reconhece que sem o amor de Deus, a morte era certa. Apesar de toda a dor, apesar de toda a dificuldade, ele simplesmente adora ao Senhor. Ele diz, eu estou te exaltando, Deus. Sabe por que eu estou te exaltando? Porque apesar de eu estar vivenciando todas essas questões, a tua graça é melhor do que a vida. Como decifrar essa graça? Conceitue a graça divina. Se eu te perguntar assim nessa noite, diga para você o que é graça. O que você me diria a respeito da graça? Esse termo grego que traduzindo graça, que envolve vários sentidos. Desde graciosidade, atrativos, favor, cuidado, bondade, enfim, bênçãos. Isso tudo tem a ver realmente com graça, mas eu queria te desafiar neste momento, pensar o que é graça para você. Alguns já têm aquele jargão, pastor Pedro, né? É um favor imerecido. Eu lhe diria, só isso? Outros diriam, é uma capacitação. E eu ia dizer, só isso? Outros vão dizer assim, ah, pastor, eu estudei o livro do Erickson, do Gruden, teologia sistemática, e eles vão dizer que isso é um atributo divino. Eu ia dizer, só isso? Defina graça, conceitue graça. Se eu tentar nessa noite fazer qualquer conceituação de graça, em algum momento eu vou pecar. Porque o Deus é o Deus de toda graça. E tentar tirar essa graça da minha vida, a minha vida torna-se completamente sem graça. Eu não consigo hoje conceituar graça. Depois de alguns anos estudando Bíblia, tentando buscar um conceito que pudesse falar graça é isso, quanto mais eu mergulho, menos eu consigo definir o que é a graça comum. Sabe por quê? Muita gente tentou fazer isso e de alguma forma deixa a desejar nesse conceito. Outros vão dizer assim, não, pastor, para entender, tem a graça comum, tem uma graça especial, graça salvadora a todos os homens, graça daqui, graça de lá, defina a graça. Aí outros vão falar assim, não, pastor, mais do que isso, não é só uma definição de graça, sabe o que acontece? Esse conceito sobre graça realmente importa a cada um de nós, porque é pela graça que nós somos salvos.
Mas entender isso é muito complexo, sabe por quê? Porque essa graça está se manifestando a cada um de nós, trazendo salvação a todos os homens, é o que diz o livro de Tito, que acabamos de ler. Ela manifesta trazendo salvação, mas essa graça, ela não é em nenhum momento a graça que os arminianistas e os calvinistas estavam discutindo. Será que ela é resistível? Será que ela é irresistível? O que vem antes, o que vem depois? Irmãos, eu já passei dessa fase. Eu não consigo sequer cogitar mais, em algum momento, discutir alguma coisa nesse sentido. Mas uma convicção eu tenho, a graça não é meritocrática, ela é pedagógica. Olha o que o texto fala. Em nenhum outro lugar a ideia de um beneficiado por Deus sem fazer alguma coisa. Todas as religiões vão dizer, para você receber uma benécia, é preciso que você pratique isso. Se você quer atingir ali, você vai ter que ofertar assim. Se você quiser isso, você vai ter que se portar dessa forma. Quando a gente olha para a graça, não há meritocracia. Há uma profunda pedagogia, porque o texto de Tito está dizendo, a graça nos ensina, ela é pedagógica. É um ensinamento a gente olhar para as religiões e verificar que em todas elas há um sistema meritocrático, mas na graça divina não. Por mais esforço, por mais trabalho, por mais cuidado, por tudo quanto possamos empreender, nada disso tem a ver com a graça do Senhor. Qualquer dogma religioso tem relação meritocrática, a graça não. O cristianismo, porém, é uma salvação dada gratuitamente, não vem, não pode ser pelas obras, para que ninguém se glorie. O evangelho da graça justifica quem errou, olha que coisa, irmãos. O evangelho da graça justifica quem errou e condena um homem sem fé. Espera aí, pastor, é isso mesmo? Sabe por quê? Mesmo que ele tenha boas obras, ele está condenado porque não tem fé. E mesmo que um homem ande a vida inteira errada, ele pode receber essa graça e sair justificado. O ladrão na cruz é uma prova cabal do que acabamos de dizer. Por isso é muito difícil a gente começar, então, a definir o que é a graça. A graça, Tito fala, é pedagógica, nos ensina a renunciar, abdicar e nos capacita a posicionarmos dizendo não ao pecado. Por isso que a graça ensina a renegar tudo aquilo que estiver desafiando e colocando pecado na nossa vida. E quando a gente observa isso, irmãos, a graça nos ensina a vivermos uma nova vida. Nós experimentamos sim da graça, e essa graça a gente não pode mais barateá-la, como Paulo escrevendo aos Romanos fala, olha, vocês acham que quanto mais graça, mais vocês podem pecar? De maneira alguma. E hoje se discute aí a hiper, super, maravilhosa, extra, large, GG, graça. Aí começa a falar assim, mas existe esse negócio de hipergraça? Porque alguns teólogos estão falando que essa hipergraça, domingo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, irmãos, que essa hipergraça, cada um pode fazer o que bem entender, não toca na questão do pecado. Mas quando eu olho para um evangelho que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é inquestionável que essa graça ela é superabundante, ela é larga, o pecado vem, escraviza, domina, mas tem uma graça derramada que liberta, que cura, que te empodera para você vencer o pecado, as hostes infernais, e ela é hiper, ela é incomparável, é o que fala a palavra de Deus. Quando olhamos para isso, a gente vai começar, então, a experimentar dessa graça, sabe? Porque ela nos capacita a prática do bem. Ele fala, nós devemos viver o presente século sóbria, justa e piamente. O que é isso, irmãos? A exercício de fé, porque fé sem obras
que adianta? Eu tenho a graça. Ela atingida é alcançada por meio da fé. Cadê as obras? É consequência. Ela nos capacita com o fruto do Espírito. Essa graça te dá longanimidade, temperança, benignidade. E a gente vai ver, então, estudos, eu vi alguns teólogos afirmando a respeito disso. Em 2009 foi feito um estudo muito bom sobre graça nos Estados Unidos. E aí, chegaram à seguinte conclusão. As maiores definições de graça, o pessoal falava, é salvação. Aí outros começaram a falar assim, não é só salvação, não. É um presente merecido. Aí um outro percentual falou assim, é perdão pelos pecados. O que chama a atenção é o seguinte, guardar leis religiosas, prática do bem ou do mal, ninguém entrou nessa esparrela do mundo evangélico nos Estados Unidos falando a respeito de graça. Mas 98% não conseguiu em nenhum momento da pesquisa dizer que isso era um revestimento, uma capacitação divina. Apenas 2% dos entrevistados. E aí a gente começa a ver o seguinte, quando a gente olha fixamente para essa graça, a gente olha para Deus manifestando essa graça, e Ele se refere a essa graça também como um poder, um revestimento que entra na nossa vida, ao ponto dele falar para o apóstolo Paulo, depois de tanto questioná-lo, ele fala, a minha graça te basta, ela é suficiente para você. E diz mais, o meu poder, o próprio Deus dizendo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A minha graça te basta. Sabe o que é isso? É um poder, é uma capacitação para você superar momentos difíceis, enormes adversidades. A gente gosta de citar Filipenses 4:13, dizendo, posso todas as coisas. Aí a gente fala assim, pastor, estou namorando um rapaz, camarada bruto. Outro dia eu discuti com ele, me deu um empurrão. E teve assim o senhor acha que Deus pode transformá-lo? Eu falo assim, minha filha, o problema não está no poder de Deus, está na vontade desse camarada aí. Se namorando está assim, depois que casar. Porque, irmão, duas coisas acontecem na nossa vida que tudo é potencializado. Depois que casa e depois que começa a envelhecer. Quem tem um problema tal, na velhice o problema é maior. É turrão, vai ficar mais ainda. Depois que casa, se desnuda, se revela. É assim mesmo, irmãos. Aí a pessoa fica assim, pastor, o senhor acha que Deus pode? O problema não está no poder de Deus, mas a Bíblia não está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder não é para conquistar, é para suportar. É graça. Você pode ser afligido, você pode ser maltratado, você pode ser humilhado, você pode ser perseguido, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e isso é graça. Quando começamos a compreender realmente essa capacidade divina, a minha graça é o meu revestimento, é um poder, e isso vai aperfeiçoando, e isso vai cada vez mais te empoderando, é a graça que vai sendo multiplicada, é o poder divino que vai nos dando tudo quanto necessitamos para viver uma vida pia e justamente. Vocês foram empoderados para que vivam essa vida. E é tão bom quando a gente começa a entender a palavra de Deus apontando para isso. É o verdadeiro indicador de que recebemos a graça, sabe por quê? É um dom divino. O perdão é um dom, é a graça dele. A cura, não tem cura sem graça. Não existe provisão se a graça de Deus não se manifestar. Não conseguimos mudar nossa própria natureza, mas pela graça somos regenerados.
Esse empoderamento, essa capacitação tem relação, sim, com revestimento. Deus nos dá isso. Nós não tínhamos capacidade de sairmos do abismo do inferno, mas a graça se manifestou e outorgou isso a cada um de nós. Nós não tínhamos como vivermos em liberdade. Não, estava destinado, sabe o quê? Escravidão. Mas a graça nos liberta, nos purifica, nos santifica. Nós não temos capacidade de viver uma vida santa, por mais que haja esforço humano. Mas a graça te capacita a viver uma vida de santidade com o Senhor. Sabe por quê? Por que razões nós recebemos pela fé essa graça de Deus? Primeiro, para redimir os que são salvos. Fomos redimidos, fomos lavados. Segundo momento, para demonstrar a bondade e misericórdia do Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Que graça! A gente olha para a vida de grandes teólogos e Berkhoff vai falar o seguinte, derrama incontáveis bênçãos sobre todos os homens e também indica claramente que elas são expressões de uma disposição favorável de Deus. Contudo, fica muito aquém da volição positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença a eles imposta e assegurar-lhes a salvação. Deus deseja que todos os homens se salvem. Nem todos alcançam essa graça. Terceiro momento, para que isso se manifesta? Para demonstrar a justiça divina. Quarto lugar, para demonstrar a glória de Deus. Por isso o texto de Tito vem falando, nos leva a aguardarmos desejosamente a manifestação da glória do nosso Deus. Sabe o que é isso? É quando você fala assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E sabe como é que você aguarda isso? É pela graça. É pela graça. Ele apareceu em graça. Mas esse Jesus vai voltar em glória. O cristão, quando recebe essa graça, ele olha para trás, glorifica a Deus, dizendo, liberto. Não tem condenação. Lavado, remido, ele olha para o presente, se relaciona com Deus e com seus pares, dizendo, fruto do Espírito, paz, alegria, temperança, benignidade, isso é graça. Mas ele olha para o futuro e diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida. O que é isso? É graça sobre graça. Quando absorvida pela fé, somos libertos da escravidão do pecado e a gente vai cada vez mais viver uma vida que vale a pena ser vivida. A graça nos fez, sim, agradáveis a Deus, amados do Pai, menina dos seus olhos. Quando compreendemos sobre essa graça, por esse motivo, a gente entende esse insondável amor de Deus. Porque Deus não me ama mais ou menos pelo que eu faço. Simplesmente me ama. Não há nada que eu possa fazer para atrair o amor divino. E isso me espanta. Me espanta. Porque tem muitos que entram aqui nessa noite, nessa igreja, muitos estão conosco aí no chat, assistindo, vivendo um drama, perseguição, se sentindo insultados, passando por momentos de perdas, divórcio, desamor, fugindo descalço, como Davi o fez, tendo que tomar decisões e
em meio a becos tão estreitos, sem saber o que fazer. Mas Davi disse assim: a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Por que Davi declara isso? Porque morrer para a vida que tínhamos e experimentarmos a espantosa graça divina nos leva a viver a Cristo. E a lei, quando a gente estava debaixo da lei, a lei podia punir, mas agora que fomos mortos para aquela vida que tínhamos, não há sentença que possa cobrar nada de alguém morto. O escrito de dívida fora rasgado. Quando a gente está morto, acabaram nossas obrigações lá atrás. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que não há mais lei, a lei mosaica, a gente não cumpre nada disso? Não, não é nada disso não, irmãos. Jesus veio para cumprir a lei. O que eu estou dizendo é que é o escrito que estava contra nós, tudo aquilo que tinha como sentença, tudo aquilo que nós não tínhamos como pagar, tudo aquilo já ficou para trás quando nós morremos para a vida que tínhamos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus mediante a sua graça. Por isso é um dom que Deus dá, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem das obras. É uma capacitação que te empodera, pois o apóstolo Paulo disse, ouvindo da parte de Deus: a minha graça te basta, meu poder vai se aperfeiçoar. E aí, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Você está fraco? Você está se sentindo incapacitado? Você está se sentindo limitado? Você está se sentindo impotente? Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que graça! É pela graça que o Senhor nos torna plenos. Sabe por quê? Em João 1,16 diz assim: e todos nós recebemos da sua plenitude com graça sobre graça. É a graça que te alicerça e te dá esperança. Pois em Romanos 5, 1 e 2 diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, no qual estamos firmes. Por isso que ela te dá firmeza, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por intermédio dessa graça que saímos da escravidão. Porque Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não tem domínio mais sobre vós, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Ela te redime. Romanos 3,24, sendo pois justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa graça que te fortalece. 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E terminando, ela te faz reinar em vida. Romanos 5, 20 e 21. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere condição de sermos servos, assumindo as nossas fraquezas, mas pela fé, vivendo e recebendo dessa graça. A minha pergunta para você nesse momento é:
Como é que está o teu pote de graça? A tua vida está sem graça? Ah, meu casamento não está bem, está tão sem graça, pastor. Pastor, estou desempregado. Que vida sem graça. Pastor, eu queria tanto ter conquistado isso e aquilo. Não consegui. O sentimento que eu tenho é de desânimo, de frustração. Se você hoje abrir o teu coração, deixar a graça te inundar, você vai falar como Davi: a tua graça é melhor do que a vida. A graça é pedagógica, ela capacita, ela ensina, ela reveste. Eu quero te desafiar a sair daqui desse culto dizendo: essa graça me alcançou. Não tem nada mais tão importante do que nesse momento, pela fé, eu receber dessa graça e sair daqui do culto renovado pelo Senhor, com uma nova perspectiva, com um novo rumo, com uma nova visão, com uma nova mentalidade. Curve sua cabeça, comece a falar com Deus. Enquanto você está orando, quero perguntar: quantos estão conosco aqui no chat, que nessa noite estão dizendo: eu quero receber a Cristo, eu reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar com você, para que essa graça seja derramada na sua vida. Você quer receber essa graça redentora? Confesse a Cristo como o único e suficiente Salvador. Você quer fazer isso agora? Manifesta-se agora aqui no chat, dizendo: pastor, eu quero. Eu quero perguntar: quantos estão conosco nessa noite dizendo assim: pastor, eu não tinha tomado essa decisão, eu não saí daqui sem essa graça sobre a minha vida. Eu quero perdão pelos meus pecados. Eu quero que o Senhor me revista, me capacite a viver como servo, assumindo as minhas fraquezas e permitindo que o poder dele se manifeste nas minhas fraquezas. Eu quero Jesus Cristo. Estou entregando minha vida a Ele agora. Quantos estão conosco no culto aqui, estão tomando essa decisão? Aonde você está? Faça um sinal assim para mim. Eu quero só orar por você. Você quer tomar essa decisão? Dizendo: eu quero. Pode fazer. Não tenha acanhamento, não tenha vergonha. Quantos estão no chat conosco dizendo: eu quero, eu preciso? Estou vendo você, Nelson. Deus abençoe tua vida. Está aqui no chat. Há mais alguém falando: eu quero. Nós vamos adorar o Senhor. Continue em oração.